O índice de atividade do Banco Central, IBCBR, acabou de ser publicado e avançou 0,6% em fevereiro, em comparação com uma alta de 0,8% registrada em janeiro. O mercado esperava uma alta ligeiramente menor, de 0,5%. O índice, você sabe, é visto como uma prévia do PIB. Portanto, temos esses dados do IBCBR publicados agora. O índice de atividade econômica do país ligeiramente acima das projeções do mercado. Evidentemente, um componente que vai ser utilizado pelo próprio Banco Central para conduzir a política monetária do país, a sua decisão em torno do patamar de juro na nossa economia brasileira. A gente sabe que tem uma reunião marcada do Comitê de Política Monetária para o próximo dia 29 de abril. Evidentemente, há uma série de novos riscos apontados para a resiliência do nível inflacionário da economia brasileira, mas evidentemente com um patamar de juros de 14,75%, a gente já acompanha também os impactos e as pressões sobre o nível de atividade, exatamente pela premência de um patamar de juro tão ostensivo. Temos o agronegócio recuando 1,31% em fevereiro, em comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste sazonal. O nível de atividade da indústria caiu 1,3% também nesse dado anualizado. O setor de serviços, por sua vez, avança 0,99% em fevereiro, em relação a fevereiro de 2025. E o IBCBR, o nível de atividade dos impostos, recua 2,63% nesse dado também anualizado. Temos, portanto, esse dado anualizado também, o IBCBR total, nível de atividade como um todo, recuando 0,27% também nesse dado anualizado. Comparação de fevereiro desse ano com fevereiro de 2025. E temos o IBCBR de impostos subindo 0,75% em fevereiro em relação a janeiro, em relação ao mês imediatamente anterior. No mês, o nível de atividades de serviços avançou 0,29% em fevereiro em comparação a janeiro, e o IBCBR industrial avançando 1,18% na comparação mensal também, fevereiro em comparação a janeiro. Portanto, esses são os principais dados que nós temos aqui no IBCBR. Fora do agronegócio, é um dado similar a esse que a gente acompanha quando integra-se também o agronegócio, o IBCBR ex-agro, subindo 0,61% na comparação mensal, e o IBCBR apenas do agronegócio, o nível de atividade do agronegócio, avançando 0,23% em fevereiro na comparação com o mês imediatamente anterior, com janeiro. Portanto, esses são os principais dados trazidos agora. Evidentemente, esses dados eles não contemplam a incursão de Donald Trump no Oriente Médio e essa nova pressão dos preços, esse repique do preço de energia, o que pode impactar de alguma forma o nível de atividade econômica do país, a ver como esses dados eles vão ser digeridos e mensurados tanto pelo mercado financeiro, com agora uma perspectiva de abertura em queda do nosso índice Bovespa, mas principalmente pelo Banco Central para definir a sua tendência em torno da condução da política monetária, com um dado de nível de atividade que vem acima, ligeiramente acima das projeções anteriores do mercado, ainda mostrando uma economia resiliente e um avanço do nível de atividade econômica do país, um avanço relevante de 0,6%, fora do agronegócio 0,61%, o agronegócio subindo 0,23%. A gente fala especificamente sobre o agronegócio porque a gente sabe da importância que esse setor tem para a economia brasileira e também, evidentemente, um certo momento complicado para o setor agrícola. Temos essa comparação, uma constatação, portanto, desse momento significativamente complicado para o agro, envolve exatamente essa publicação de uma redução de 1,31% do nível de atividade em fevereiro, em comparação com fevereiro de 2025, e temos esses dados que são relevantes também do setor de serviços, avançando 0,99%. A gente sabe que a inflação de serviços, inclusive, virou a grande dor de cabeça, o grande calcanhar de Aquiles do Banco Central, para que seja possível realizar uma política monetária menos contracionista para
dá vazão a um corte de juros mais amplo, de uma forma mais rápida, como inclusive almeja o mercado e, evidentemente, né, o setor produtivo como um todo, dada essa pressão, principalmente do ponto de vista de custos de obtenção de crédito e, evidentemente, né, uma pressão do ponto de vista de gastos, de custos bastante ostensiva.